Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse segundo episódio da nossa série sobre termodinâmica, eu ainda vou continuar falando para vocês um pouquinho sobre temperatura, então um vídeo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais simples, só para explicar a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Você que está vendo o vídeo em português, se você mora em um país onde a gente utiliza as unidades internacionais, né, então o sistema de unidades SI, você já conhece a escala Celsius e você utiliza ela todos os dias. Né? Então a gente vai sair lá fora, 32 graus Celsius é porque está bastante calor, já 13 graus é melhor sair um casaco, menos 2 graus Celsius já tá frio pra caramba, né? Então a gente já tem uma noção. Se você mora num país onde utiliza as unidades imperiais, por exemplo, Estados Unidos, vocês utilizam Fahrenheit. Ok? Então, o vídeo de hoje eu só vou explicar como é que a gente, utilizando os kelvins, que é a unidade mais importante, é a unidade que a gente vai utilizar na nossa série de física, né, a gente consegue utilizar essas unidades que são utilizadas no dia a dia, né, então o Celsius e o Fahrenheit. E no final eu vou apresentar para vocês um exercício onde mostra como é que a gente consegue utilizar outras escalas, né, dependendo se puder ajudar a gente. Né, então eu vou inventar uma escala, no caso eu vou pegar um exercício feito que inventa uma escala, né, para vocês entenderem que como temos funcionamento linear, é bem mais fácil, beleza, do que outras unidades. Então, o que, que seria o Celsius, né? Então, o Celsius, muitos de vocês já conhecem. Como é que a gente utiliza utilizando os Fahrenheit? Basicamente, é utilizando uma subtração, né? Então, TC, né, toda vez que eu notar TC, vai ser uma temperatura em Celsius. A gente define com T, tá? Então, se eu escrever só T, é porque é uma temperatura em kelvins, e o que vai ser muito utilizado, só se eu dizer o contrário, vai ser muito utilizado nas séries de física, beleza? Então T é Celsius, e a gente subtrai 263,15 graus, ok? Então, vocês veem que é basicamente uma subtração, né? Então, temperatura Celsius é basicamente os kelvins menos 273,15. Então, se vocês têm alguma coisa em Celsius e vocês querem alguma coisa em kelvins, porque vocês querem trabalhar em unidade SI, vocês somam 273,15. É um valor que vocês vão aprender de cor à força, tá? Ele sempre vai aparecer, é um valor muito importante. Então, 273,15 graus. Ok? Então, bem simples, né? Lembrando que os kelvins foram definidos utilizando o ponto triplo da água, né? Então o ponto onde coexiste o estado sólido, gasoso e líquido, é um triplo um pouquinho estranho, e a temperatura Celsius é definida com a água, né? Então a gente faz essa subtração para a gente conseguir funcionar bem com a água. Então 0 graus Celsius a água congela, 100 graus Celsius a água ferve, por exemplo. E agora a temperatura, né, no caso a escala Fahrenheit, ela é utilizada nos Estados Unidos. Eu acabei não pesquisando, me perdoem, tá? Então caso vocês saibam, eu não sei de onde ela é baseada, o Fahrenheit. Se eu não me engano, é alguma coisa que tem a ver com leite, que é alguma coisa fundamental para nossa vida. Não tenho certeza, beleza? Mas eu vou mostrar isso, eu tenho certeza, como achar a escala Fahrenheit. E muitas vezes na prática a gente passa primeiro em Celsius para depois passar em Fahrenheit. Né? Existem fórmulas, obviamente, de passar de Fahrenheit para Kelvins, elas só não são muito utilizadas. Beleza? Então eu vou explicar como se relaciona a temperatura Fahrenheit com Celsius, vocês acham em Celsius e depois vocês passam em Kelvin. Beleza? Então a fórmula basicamente é TF, tá? Então F de Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 TC, então é 9 sobre 5 vezes a temperatura em Celsius, mais 32 graus. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, vocês veem que são regras lineares, né? Então, a temperatura é linear. E é por isso que é fácil passar de uma escala a outra. Uma maneira fácil de lembrar é vocês saberem que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Tá? Então, caso vocês vão para os Estados Unidos, onde está tudo em Fahrenheit, bom, hoje em dia tudo é convertido rapidamente pelo celular, mas caso vocês tenham alguma dúvida, se estiver acima de 32 Fahrenheit, é porque a gente está em temperaturas positivas, né? Então se a gente estiver próximo a 32, é porque está frio, beleza? Menos do que 32 Fahrenheit é porque está bem frio, beleza? E se a gente estiver muito longe de 32 Fahrenheit, o que pode acontecer, né, porque a escala é diferente, vocês podem ter uma noção que está quente. Beleza? Então agora vocês não vão ter a desculpa que vocês estão totalmente perdidos. Talvez vocês não sabem fazer a conversão rápida, né? Porque 9 sobre 9 quintos vezes TC mais 32 você não faz muito de cabeça. Mas pelo menos nos dá uma noção básica de sensação térmica. Então vamos fazer um pequeno exercício, tá? Então a gente, por exemplo, vocês têm algum termômetro que não está funcionando muito bem e vocês, em vez de consertar um termômetro, vocês querem inventar uma nova escala. Vocês viram que são funções lineares, então é bem fácil, né? Então a gente só precisa ter condições limites. Então a gente mede nesse termômetro quebrado que a água ferve a menos 53,5 graus X.
tá? Então não tem nome, não vou inventar um nome, então X, a temperatura, a escala X, né? E a gente vê que ela congela a menos 70 graus X. Vocês veem, né, que é meio estranho, mas é possível assim. E a gente quer saber quanto que vale 340 kelvins nessa escala X. Então a gente quer trabalhar na escala X, a gente tem uma medida em kelvins, a gente quer passar para essa escala. Como fazer? Beleza? Então, como eu expliquei para vocês, as escalas normalmente são funções lineares, né? Então a gente sabe que x vai ser uma função a t mais b, né? Então a nossa variável é a temperatura, a é o coeficiente diretor e b é a nossa origem. E agora a gente quer ligar, né, esses dois valores aqui com os kelvins, beleza? Então a água ferve a menos 53,5 graus X. Vocês sabem que a água ferve em graus Celsius a 100 graus Celsius, né? E 100 graus Celsius é 100 mais 273,15. Então vocês sabem que X de 373 kelvins igual a menos 53,5 na nossa escala, ok? E x, então agora a gente vai estar em zero, porque a gente congela, né? Então 0 graus Celsius, então seria 0 mais 273,15. Então eu vou arredondar para 273, tá? Para facilitar os cálculos. Então vai ficar x de 273 igual a menos 170. Beleza? Então aqui a gente tem duas condições de limites com duas desconhecidas, duas incógnitas. Então a gente consegue resolver esse sistema. Beleza? Então aqui a gente vai achar nosso coeficiente diretor. Então vocês resolvem da maneira que vocês quiserem, né? Ou vocês fazem um sistema, substituição por matriz, por pivô de Gauss, pouco importa, vocês resolvem. Como é um coeficiente diretor, eu sei a fórmula, né? Então vai ficar x2 menos x1 dividido por t2 no nosso caso, né? Não é y. Então t2 menos t1, beleza? Então vocês façam esse cálculo, vocês vão achar 1,165. Beleza? Então a gente acha A e com A vocês isolam B no nosso sistema, então vocês vão achar que B igual a menos 488,045, sendo super preciso. Beleza? Então aqui a gente achou nosso A e B. Então a gente vê que a nossa escala x de t, ok? Então a nossa escala que liga a nossa nova escala com a escala kelvins vai ser 1,165 vezes t menos 488,045. Então aqui a gente inventou uma nova medida de temperatura, né, que a gente relaciona com kelvins com uma função linear, beleza? Então é o mesmo princípio aqui, né? Eles utilizaram dessa mesma maneira, só que eles utilizaram outros fenômenos, né? Então Celsius a gente utilizou a água, congelamento da água e a fervura da água, e os Fahrenheit, infelizmente eu sou incapaz de dizer para vocês, mas foi o mesmo princípio utilizando outro fenômeno, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.